Hallo zusammen, mein Name ist Christiane Heinrichs, ich bin Deutschlehrerin und willkommen auf meinem Kanal. Eu quero continuar falando do vídeo que eu tinha começado há 1 ou 2 semanas atrás, remetendo a informações que o aluno, né, o conhecimento que o aluno tem que ter, né, então eu já fiz um outro vídeo sobre quando ele termina o A1, ja, o que ele tem que saber. Porque eu até recebi várias mensagens, né? Algumas pessoas perguntaram, mas por que o aluno tem que saber, né? Essas coisas, justamente nem todos os professores, e daí eu acho estranho, trabalham com essa questão de nível dos alunos, yeah? Então, por que eu tenho que saber onde que eu estou? Em qual nível que eu estou? Então, por exemplo, se eu recebo alunos novos, eu faço um pequeno teste de nivelamento, tá? Para saber o que o aluno já sabe, o que ele não sabe, o que ele aprendeu, para então, daquele ponto em diante, nós avançarmos. Porque não adianta, né, começar desde o começo, porque de repente a pessoa já sabe algumas coisas, e não adianta também começar de algum ponto, porque de repente o aluno se frustra, e nada pior do que trabalhar com um aluno frustrado, né, porque isso não é legal, né, então a gente tem que realmente saber onde que nós estamos, e para onde nós também queremos ir. Yeah? Faz sentido? Né? Então, não adianta, de qualquer forma, estudar o idioma alemão. Eu sou sempre muito clara e transparente com os meus alunos. Né? Então, você tem que saber em qual nível que você está. Você tem que saber, né? Se você não sabe, converse com o teu professor. Eu trabalho de acordo com, né, o material do Goethe-Institut. Então, os meus alunos sabem em qual nível que eles estão, o que eles sabem, o que eles não sabem. Eu sempre dou, né, o feedback para os alunos entenderem, né, o que eu ainda tenho que estudar, o que eu ainda vou ter, quantas palavras que eu já devo saber, e etc. Então, isso eu já tinha falado no A1, né, no vídeo que eu fiz do A1, quantas palavras que o aluno tem que ter. E hoje, então, eu quero me basear, né, falar um pouco do A2, que ainda é também o nível básico, ja? Nós ainda estamos falando do nível básico. A1 e A2 são nível básico no idioma alemão. Gut. Então, o que o aluno tem que saber, né? Então, ele tem que compreender e utilizar expressões frequentes. Eu enfatizo muito essa questão durante as minhas aulas de frases frequentes. O que são frases frequentes? São frases, né, que a gente vai acabar usando no nosso dia a dia. Então, isso o aluno já tem que saber, yeah? Essas frases de comunicação, como é que eu vou me comunicar, o que eu vou saber, o que a pessoa vai me perguntar. Então, essas comunicações mais básicas o aluno já tem que saber, tá? E situações do cotidiano, por exemplo, do trabalho, de casa, tudo o que envolve, né, o dia a dia, o aluno que sai do A1 já deveria saber se comunicar, né? Descrever uma posição de alguma coisa ou alguém, também em relação ao movimento. No A1 a gente aprende muito essa questão de preposições, né? Então a gente já sabe qual preposição que eu vou usar na questão. Nós também no A2, o A2 tem uma característica especial que nós vamos começar a trabalhar com frases subordinadas, né? Que isso no A1 não é tão assim o foco ainda, mas no A2 nós começamos daí a enfatizar essa questão, yeah? E o aluno daí vai poder já com mais clareza esclarecer alguma questão, detalhar uma informação, yeah? Então isso ele deverá daí já saber saindo do A2, já saindo do A2, tá? Outra questão seria capaz de se comunicar com situações simples e rotineiras, yeah? Que envolvem a questão de troca de informações, aquilo que eu estava falando, que é familiar para o aluno, né? Então, coisas familiares, coisas que ele sabe e também atuais. Então, quem sai do A2 já estaria em condições de começar a ler um jornal, yeah? Claro que ele não entende todas as palavras, mas ele deveria daí já, e eu até já fiz um vídeo aqui nesse sentido de vocês se inscreverem, né? Existem muitos jornais informativos que passam a mensagem, né, do dia a dia de forma mais simples e vocês têm que se inscrever, né? Nesses jornais para então já estar apto a saber de alguma coisa que está acontecendo no dia a dia, certo? Ele então também deve ser capaz de descrever qual formação que ele está fazendo ou já fez,
descrever a educação dele, o ambiente no qual ele se encontra, também coisas relacionadas a necessidades imediatas, né? Por exemplo, ele está lá na estação de trem, então ele tem que saber se comunicar de forma básica. Por exemplo, a pessoa pergunta o horário, ou a pessoa quer saber, que direção que eu vou pegar, a pessoa já vai saber se comunicar, já? Então, perguntar para onde que a pessoa, para onde que ele tem que ir, onde que ele tem que pegar o trem, ou no dia a dia também, né? Então, tudo isso a pessoa já está apta a saber, tá? Então, de novo, a gente está falando aqui e ainda de coisas rotineiras, né? Então, isso a gente realmente, nós praticamos muito também. Eu, por exemplo, com os meus alunos, nós temos um material muito legal que a gente, então, o aluno, ele recebe esse material para trabalhar, então, fora do horário de aula, que relaciona realmente a questão de Aussprache, que é a pronúncia. O aluno, ele realmente tem a capacidade, né, de ouvir vários áudios né, então é um material que ele recebe, então, durante as aulas para ir treinando a questão da pronúncia, da conversação, da leitura, da escrita, para realmente enfatizar o todo para estar apto, então, a se comunicar, né? Então, tudo isso é ênfase à comunicação. Tem algumas pessoas que chegam para mim e falam que eu não quero nada de estudar gramática, eu quero só falar. Meu querido, você vai ter que estudar gramática também. E claro que não é ênfase, né? Mas a gramática, o que é? Ela vai te mostrar a estrutura da frase, te ajudar, né, a compreender muitas questões. E se você não estudar gramática, você não, né, uma coisa sempre vai depender da outra, como uma engrenagem, ela deve funcionar perfeitamente, né? Por isso que eu preciso, né, trabalhar, estudar todos os temas, né? Então, eu recebi agora, né, alguns alunos que estão no nível B2, mas eles nunca fizeram uma redação na vida deles, imagina, né? Então, os meus alunos do A1 já começam a escrever redações, pequenas, mas já começam a escrever redações, porque tanto é que na prova do A1, em qualquer prova que você fizer do A1, você precisa escrever uma redação, né? Então, como é que você vai fazer, já? E as coisas básicas já deveriam, então, estar, né? O aluno já deveria saber, né? Good. Outra coisa que me pergunto muito, a questão do Wortschatz, vocabulário. Eu também falei isso no outro vídeo. Não adianta trocar de livro para você, então, ter, né, um determinado nível. Não adianta trocar de livro, não adianta ter um diploma se você não estudou também o vocabulário, tá? Então, a grande dificuldade que eu percebo, por exemplo, quando eu recebo alunos do B1 ou do B2, primeira coisa que eles falam, professora, eu ainda quero explicações em português. Do B2, aí eu já acho bem, né? Por que eles falam isso? Porque às vezes eles têm medo, eles não têm vocabulário suficiente, e aí realmente o aluno tem bastante dificuldade de acompanhar as aulas, porque, vejam, eu falei no vídeo do A1, né, que o aluno, no A1, quando ele termina o A1, ele tem que ter em torno do quê? De 500 a 700 palavras de vocabulário, mais ou menos, né? Então, os alunos que são bem, assim, estudiosos, eles têm em torno de 600 a 700 palavras, né? Que é um vocabulário ótimo, consegue acompanhar a aula, né? Então, claro que eu sempre vejo com o aluno, vamos fazer explicação em português ou alemão no A1, né? O aluno ainda pode, né, fazer parcialmente, né, em português, mas com alunos que têm muita dificuldade eu faço em português também a explicação. Mas o objetivo já é caminhar, né, para as explicações em alemão. Aí o A2 eu já gostaria, né, de inserir a explicação em alemão. Porque o aluno, simplesmente no A2, quando ele termina o A2, ele vai ter que ter duplicado, o vocabulário dele, Wortschatz, ja? Por que a gente chama Wortschatz? Wort significa palavra, Schatz, tesouro. O idioma alemão é muito bonito. Então, o tesouro, né, a riqueza de nós conhecermos as palavras, ja? Então, quando o aluno termina o A1, ele tem que ter mais ou menos 500 palavras. Quando ele termina o A2, tem que ter duplicado. Isso não acontece só assistindo às aulas, né? Então ele tem que trabalhar. Eu né? Eu ajudo realmente o aluno com bastante material, né, próprio para aprender, né, o vocabulário nesse sentido, né? Então ele tem que ter duplicado esse número, né?
E quando ele está no B1, ele tem que ter 2.000. No B2, 4.000 e assim por diante. Então, essa questão de adquirir vocabulário tem que ser ênfase no curso também. Senão é complicado, tá? Porque depois, saindo do A2, o aluno já tem que ler do jornal. Como é que ele vai ler o jornal se ele tem um vocabulário aí chulo? É muito pouquinho. Então, vejam, tudo isso tem que ser trabalhado na aula, tá? Então, se vocês não estão tendo isso no curso de vocês, cuidado, tá? Falam com o professor, olha, eu tenho que saber, tá? Eu tenho que aumentar o meu vocabulário, como que eu posso fazer isso? Tá? Então, os meus alunos, por exemplo, no curso do A2, nós lemos um livro juntos. Nós lemos um livro, não na sala de aula, mas o aluno lê um livro para mim, capítulo por capítulo, e uns primeiros 5 minutinhos da aula, o aluno me conta o que ele leu. Tá? E ler livro, muitos alunos falam, professor, lê livro, pelo amor de Deus. Como é que você quer adquirir vocabulário se você não lê livro? Alô? Tá? Então, é trabalhoso? É trabalhoso. Você vai ter que olhar no dicionário muitas palavras. Natürlich, claro. Né? Então, não tem como. Né? Então, vejam, não existe mágica, né, para adquirir este vocabulário todo. Vocês vão ter que se esforçar, vão ter que realmente ler livros, né? E assim que terminar um livro, a gente começa outro e assim por diante, né? Então, tem que existir, né, essa questão de trabalhar também na questão do vocabulário, certo? Então, isso é muito, muito, muito importante, né? Porque depois, quando o aluno sai lá, né, do nível C2, ele já tem que ter, né, um vocabulário bem grande, né, para então se comunicar. Porque o que é ser fluente no idioma alemão, né? Então, tem gente por aí, em alguns vídeos no YouTube, alguns alunos me enviam às vezes, eu acho engraçado. Professora, olha aqui, né, a pessoa XY falando que em 6 meses você fala fluentemente o idioma alemão. Eu só falo, olha, isso... A pessoa que estudou linguística ou germanística de forma certa, um professor realmente sério, nunca vai falar isso, jamais, tá? Jamais vai falar isso, e curam desse tipo de pessoas, porque não é verdade, gente. Por favor, você não adquire um vocabulário de 6 ou 5.000, né, 5.000, 6.000 palavras, assim, de um dia para noite. A pessoa realmente teria que ser um tal do Einstein, mas nem Einstein não conseguia, né, ler livros, não é mesmo? Então, ele também tinha suas dificuldades e limitações. Então, gente, por favor, vamos ser sérios, já, certo? Então, aqui eu só queria trazer para vocês informações, né? O que nós temos que ter, então, para quando estivermos saindo do nível do A2, a quantidade de palavras que nós já temos que saber, né? Então, eu queria dar um norte para vocês, certo? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. E nos vemos, então, amanhã no nosso próximo vídeo. Tschüss und bis morgen!